Fala, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e seja bem-vindo ao Setup My Job, o lugar que você vem para resolver a tua carreira. Como de costume, hoje a gente está aqui com mais um jovem profissional para saber sobre o seu trabalho e te ajudar com aquelas difíceis perguntas que todo mundo enfrenta na vida, do tipo: o que fazer quando me formar? Com o que trabalhar? Como migrar de carreira, de área? O nosso intuito aqui é te munir de todas as informações para que você tome uma decisão mais consciente em relação à tua própria carreira. É para que você tome as rédeas da sua vida profissional. E no caso de hoje, a gente vai falar muito sobre tecnologia, produto e jogos. Porque o meu convidado, o Tomás, é atualmente gerente de produto na gigante norte-americana Riot Games, a criadora do famoso League of Legends, o LoL. Passando pela indústria tradicional, o Tomás viu muito cedo que ele era um cara mais de tecnologia e foi logo adentrando no mundo das startups e empreendedorismo. Quando ele tinha apenas 23 anos, ele fundou sua primeira empresa, já na área dos games, que depois foi comprada pelo Sport TV, isso mesmo. E esse foi só o começo da sua jornada profissional, porque depois disso ele assumiu uma posição na área de produto da também empresa de games, mas nesse caso brasileira, a Taps Games, criadora de mais de 400 jogos de celular. Foi só recentemente, então, que surgiu a oportunidade na Riot. E ele, mais uma vez em busca de desafios, viu isso como uma nova oportunidade de desenvolvimento profissional. E não precisou pensar muito, né? Hoje ele compartilha várias histórias e experiências de sua vida que podem te ajudar bastante, não só caso você esteja interessado na área de produto ou mudando para essa área, mas também caso você tenha interesse na indústria dos games especificamente. Afinal, a indústria dos games é a melhor de todas. Então chega de spoiler e bora pro episódio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Setup My Job Show. Hoje eu estou na presença do Tomás para a gente conversar um pouquinho sobre a indústria dos games e a área de produto, porque o Tomás assume atualmente o papel de gerente de produto na Riot Games. Então, antes de mais nada, eu queria convidar o Tomás para fazer uma introdução sobre ele aqui para vocês. Valeu, Rodrigo. Bom, então, primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Fico bastante feliz em poder participar. Então, como o Rodrigo já adiantou, eu sou o Tomás. Hoje eu sou gerente de produto lá na Riot Games. Eu já estou há alguns anos na indústria de games também. Então, recentemente entrei na Riot Games. Eu trabalhava antes na área de produto na Taps Games também. Acho que, em geral, é isso. Valeu o convite. Acho que a gente tem bastante coisa hoje aí para compartilhar sobre a área de produto e a indústria dos jogos. Sim, obrigado pela presença, pelo tempo, viu, Tomás? Espero que a gente se divirta, aprenda bastante coisa e passe um tempo legal junto. Para começar, então, dando aquele passinho atrás, eu queria pedir também um pouco do seu background, do seu início da carreira, desde da formação acadêmica, né, da faculdade, até por quais indústrias e empresas você passou, depois dando uma introdução na área de produto. Bom, então eu sou engenheiro de manufatura de formação, pela Unicamp. Manufatura, para quem não conhece, é uma produção mecânica, não é um curso tão famoso, mas é basicamente uma engenharia de produção com uma vertente mais focada para a área da mecânica. E, bom, minha primeira experiência profissional, acho que foi, na verdade, um estágio de férias no último ano que eu fiz no Banco Itaú, dentro da área de franquias, então foi super rápido, foi um mês praticamente, que era um painel de satisfação de clientes que os gerentes usavam dentro das agências, mas acho que foi o primeiro pé meu num trabalho mais formal, vamos dizer assim. E aí meu primeiro estágio mesmo, a Unicamp ela exige, né, um ano de estágio, então 2 semestres para você conseguir se formar. O meu primeiro deles foi na P&G, a Procter Gamble. Ele era literalmente eu trabalhava com processos de engenharia, então eu trabalhava na fábrica deles, na área de engenharia Femcare, que a gente chama, que eram as linhas de produção dos absorventes Always. Então acho que as mulheres que ouvem aqui o podcast já devem estar familiarizadas com esse produto. E lá basicamente o que eu fazia era a otimização das linhas de produção, né? Então ele era bem engenharia de produção mesmo.
E assim, foi uma experiência super legal, acho que, putz, a P&G é uma super empresa, mas aquilo acho que não era muito para mim. Então, já tinha muito interesse pela área de tecnologia, essa coisa da indústria não foi muito onde eu me encontrei. E daí eu fui para o meu segundo estágio no Get Ninjas. O Get Ninjas, para as pessoas que não conhecem, é uma startup lá de São Paulo, em que os profissionais de qualquer tipo de serviço, então de massagista, de pedreiro, de fonoaudiólogo, de encanador, enfim, qualquer coisa que seja serviço, são mais de 200 tipos de serviços, eles podem encontrar por lá. Então é, em grande resumo, um marketplace de serviços ao invés de produtos. Lá eu trabalhei na área de marketing de performance. Então, tudo que a gente fazia para aquisição de usuários ou de profissionais através de Google Ads, Facebook Ads, eu fazia a criação e a otimização dessas campanhas. Então, foi acho que bem legal para eu me encontrar de que o ambiente dessa cultura de tecnologia e startup é onde eu estava, mas eu não estava tão satisfeito na minha área em si, eu já namorava bastante lá a área de produto, por ser uma área que interage com praticamente todas as áreas da empresa, tem uma gestão do produto legal, que eu gostava bastante, e eu comecei a, dentro do Gatinjas, pensar em fazer essa minha transição para a área de produto por um interesse do que eu via os PMs trabalhando lá, né? Então, coincidentemente, o Guilherme, ele era um veterano meu da faculdade, inclusive, que quando eu estava na P&G querendo ir pro Get Ninjas, ele já trabalhava lá, eu fui falar com ele. E logo que eu entrei, ele se mudou pra Taps Games para virar head da área de produto de lá. E depois, Caramba. quando logo que daí eu me formei, ele me chamou pra. Ele falou: Putz, ô Tomás, eu vi que você tava com interesse já da área de produto que a gente já conversava, abriu uma vaga aqui de analista júnior para área de produtos. Se você quiser vir fazer o processo, eu te indico aqui e tudo mais. Então, acho que isso é uma coisa legal de que minhas relações da universidade mesmo, sabe, com meus veteranos já me abriram algumas portas. Então, acho que isso é super legal. E daí eu fiz o processo tudo e foi quando eu mudei para Taps Games. Era uma indústria que eu já tinha muito interesse, né? Eu sou gamer desde que eu nasci. Cara, eu sou nintendista de coração, sempre joguei Legal. jogos da Nintendo e tudo. Bom, daí eu fui pra lá, então foi a primeira experiência com o produto em si, foi quando eu comecei lá na Taps Games. Então eu entrei como analista lá, só que minha passagem lá foi muito breve, porque eu fiquei só 4 meses, porque em paralelo eu tocava um projeto com mais dois amigos, que era o TUES, que era o Torneio Universitário de Esportes, em que a gente fazia, basicamente era uma junção de jogos universitários com campeonatos de esportes, que na época era o League of Legends, o Counter-Strike e o Hearthstone. Legal. E depois desses 4 meses que eu estava na Tepsi, a gente recebeu uma proposta de um investidor na época para o nosso Tuês. Nossa. Então, era uma empresa que eles já são muito grandes no setor de esportes tradicionais, então tudo de futebol, Campeonato Brasileiro, NBB, várias atividades dos esportes no Brasil, eles eram a agência que fazia as ativações das empresas e a organização dos eventos, e eles queriam entrar para o mercado de esportes. E aí o dono dessa empresa, ele fez uma aquisição de parte do Tuês e ele passou a ser nosso sócio. O Tuês deixou de ser a nossa empresa e passou a ser um dos produtos da nossa empresa. A gente começou a fazer outras ativações para marcas dentro do universo de games e esportes. Daí eu saí da Teps naquela época por ser a oportunidade de tocar minha empresa. Eu fiquei daí um pouco mais de um ano full time dedicado para minha empresa, que se chamava Iron Storm, fazendo essas ativações e eventos. Putz, aí no fim foi uma decisão super difícil, pessoal e profissional minha, de que eu já não estava mais tão contente com a minha empresa. Eu acabei saindo, a empresa ainda existe até hoje, ela passou para diferentes donos. Hoje, inclusive, pertence à Rede Globo, a Sport TV comprou o Tuês. Caramba. É, e logo que eu saí, a Tepsi me chamou para voltar para lá, eu voltei para lá já como Product Owner. Eu fiquei lá 2 anos, eu acho, quase 2 anos depois da minha volta, trabalhando como PM dos jogos, fazendo jogos de celular. E recentemente, então faz aí menos de um mês, em que surgiu essa oportunidade na Riot Games, que era uma empresa que eu sempre admirei, gostei muito, principalmente esse período que eu trabalhei com esportes, a gente fazia bastante coisa com League of Legends, então foi uma ponte uma ligação que eu construí de uma empresa que eu admirava bastante, e agora eu estou lá como Product Manager na Riot Games, então acho que esse é um grande resumo das minhas mudanças e dos porquês das minhas mudanças profissionais. Caramba, não, obrigado por compartilhar. Uma super história aí, empreendendo e trabalhando na área de produto há um tempão já. Eu acho que um pouco antes da gente entrar na parte de produto e das atividades na parte de gerente mesmo, como você passou por muitos processos seletivos, acredito Uhum, eu acho que seria legal a gente conversar primeiro sobre o processo seletivo para a área de produto
E depois mesmo as diferenças entre esses processos seletivos. Então, processo seletivo para um analista e para um gerente, quais as principais diferenças. Na parte de produto, quando você decidiu migrar, você estava na indústria e meio que namorando, na verdade você veio para uma startup antes. O que você procurou para se preparar para o processo, para entrar na área de produto, e o que você, naquele momento, já percebeu que tinha de bagagem que seria útil, em termos de skill, por exemplo, alguma skill técnica que você já manjava, que você falou: "Nossa, isso aqui eu não vou nem precisar aprender", por exemplo, que eu já posso reutilizar para a área de produto, por exemplo? Acho que a primeira coisa que eu fiz, na verdade, nesse interesse foi conversar com os meus amigos que já eram PMs na época, né. Ouvir um pouco da voz deles, o que que era o escopo de trabalho deles, o que são exemplos de entregáveis, como que era a rotina, o dia a dia dessas pessoas, para ver se de fato aquilo que eu enxergava, vamos dizer assim, do lado de fora, era de fato o que acontecia com eles, né. Eu que não tenho experiência nessa área, eu já tinha relações, então muita análise que eu fazia no marketing de performance, a gente alimentava o time de produto com insights para eles fazerem possíveis mudanças no produto. Mas acho que foi pedir para eles: "Meu, o que que vocês usam hoje de processos, de ferramentas, de soft skills, de hard skills que vocês têm hoje, que faz vocês serem melhores PMs para eu, antes de aplicar para o meu processo, conseguir estudar isso", né. Então eu até me lembro que toda a parte de processos ágeis, né, então hoje que as empresas usam de Scrum, Kanban, a gente já utilizava, lá dentro do Get Ninjas e a Teps fazia uso também, mas o meu time em si no Get Ninjas não usava, então acho que a primeira coisa que eu fui estudar foi um pouco disso, né. O que que são as cerimônias de rotina, como que é o dia a dia do PM com o time dele, pra quando eu chegar num processo eu pelo menos entender, você ter noção do que vai ser o seu escopo de trabalho e o seu dia a dia, acho que é bastante fundamental, até para você, no seu processo das entrevistas, você se basear muito, dar highlight no que são suas habilidades que você tem hoje, ou a experiência que vocês têm que contribui para o papel que o PM vai estar fazendo, né. Então, assim, eu li muito sobre processos, cerimônias e ferramentas, acho que apesar de eu não ter trabalhado com elas antes, eu entender o que elas são, para eu fazer os cases durante os processos, acho que me ajudou bastante, né. Então, assim, como analista, até lembro que em nenhum momento eles sabiam que eu não tinha uma experiência prévia com o produto, apesar de eu já estar próximo dela. Então, acho que nesses processos, para quem está entrando para o mercado de produto, acho que a gente quer muito mais avaliar a maneira que você pensa, resolve problemas, do que você ter uma super bagagem de produto em si, né. Acho que isso, inclusive, cada empresa trabalha de um jeito, você acaba aprendendo coisa lá, mas é muito mais esse o seu perfil, suas soft skills, e o que você, traz de bagagem como pessoa para uma vaga de analista júnior, acho que vale muito mais a pena do que já esperar uma super bagagem como um PM super sênior que, sabe, vai reestruturar bastante coisa dentro da empresa, né. Então, acho que em resumo, para uma vaga de analista, acho que é isso. Entenda o que é o papel de um PM, ferramentas, processos do dia a dia, o escopo do trabalho, estude isso e dê highlight nessas soft skills que você possui hoje, de comunicação, de liderança, de organização de projetos, qualquer coisa que você tenha que acho que seja legal, que contribui para o dia a dia de um PM. Tomás, só uma coisinha, aonde que as pessoas podem ir para encontrar esse tipo de recurso, esse tipo de informação sobre a rotina de um PM, as ferramentas? Bom, existem acho que vários sites que são legais, pra você que você hoje pode buscar, inclusive já até fazendo um pequeno merchan aqui, o Dan Prince ele era meu CPO lá na Teps Games e ele é um dos fundadores do PM3, que é o primeiro curso de Product Management do Brasil. Então lá, cara, é quase uma academia para área de produto, tem muita coisa legal. O próprio, a Udemy tem alguns cursos super baratinhos que você pode ir lá e super completos para quem está entrando nesse mercado, introdutórios que são bem legais. Acho que esses são, eu estou falando assim de pontos brasileiros que são legal. Tem o Product Camp, que hoje é o maior evento de produto no Brasil, que, cara, se você, mesmo se você não trabalha na área, mas você tem interesse, é super legal de ir. Tem palestras para, sabe, de todas as empresas do Brasil, de todos os ramos, para pessoas que querem saber o que é produto, até pessoas super experientes com conversas já bem mais técnicas, né. Então acho que é um evento super bacana também. Massa, legal. Então, só para a gente dar um review, é muito mais importante para um analista a parte cultural do que a bagagem técnica, que eu imagino que seja a diferença de um processo para gerente, né, que daí isso já é muito mais exigido, talvez case de sucesso antes, alguma coisa assim. Exatamente. Será que a gente pode, só para você dar um exemplo de algum case ou pergunta que você enfrentou nos processos, alguma coisa que você lembra para a gente dar um exemplo para a audiência, por exemplo? Claro. Eu vou trazer acho que 2 exemplos aqui, um que acho que foi quando
eu fui entrar como analista júnior e outro agora da minha parte como gerente já. Certo. Acho que como analista foi um case super legal. Inclusive o Get Ninjas fez um processo bem parecido quando eu entrei, em que, em grande resumo, eles dão algum cenário para você ou algum problema que algum aplicativo, algum produto está tendo no momento, e a gente pede muito para você nunca esses cases têm resposta certa ou errada, tá? Então a gente está muito mais preocupado em entender como você raciocina, como você desenvolve seu raciocínio para chegar num resultado. Então o que eu fiz e o que a gente fazia bastante na TEPS era basicamente apresentava um produto, dava um contexto do que era. Então esse é um jogo casual para um público feminino, com uma faixa etária de tanto, com foco nos Estados Unidos e Europa, por exemplo, e a gente pedia para você e mostrava algum problema que a gente estava enfrentando lá, que era, por exemplo, putz, a duração do tempo de sessão desses usuários está sendo X% abaixo do que os nossos benchmarks, né, que os concorrentes. Então, e daí a gente fornece alguns dados para a pessoa, algumas situações de mercado e pede tipo, possíveis. A gente nem se pega tanto a solução em si, mas como que a gente levanta oportunidades e hipóteses do porquê que esse nosso produto não está performando tão bem. E assim, a gente não quer que você dê a resposta certa e descubra por que isso não está atuando, e muito mais do, meu, como você vai trabalhar com o time, o que você pensaria que poderiam ser caminhos para a gente encontrar o que está causando esse problema, né? Certo. Quais dados seriam levantados, coisas nesse sentido, né? Exato. Então, por exemplo, o Get Ninjas, hoje a gente sabe que nosso número de profissionais na cidade de São Paulo para pedreiro está menor do que a demanda de pessoas que procuram. Você tem um budget de tantos reais e como você faria a alocação desse seu budget para conseguir captar novos profissionais? Você vai investir tudo em marketing, você vai fazer parceria com empresas terceiras? É muito mais de, cara, quais seriam as soluções que você pensaria e mais importante não é nem a solução, é o porquê que você acha que isso é uma boa solução, né? E então acho que a gente quer entender como você lida com dados, projetos e tomada de decisão, basicamente. Também interface entre as áreas, né, igual você falou, vai ser marketing, vai fazer para growth, o que que vai fazer? Uhum, exatamente. Então acho que a gente sempre tenta trazer algum case que é parecido. Então até é interessante, eu lembro até um que eu fiz na TEPS, porque eu entrei lá 2 vezes no fim, né, mas na primeira vez que eu entrei, a gente até usou um case do Snapchat. Na época o Instagram estava começando a criar os stories de Instagram, ainda não estava tão bombando, e os números do Snapchat estavam caindo drasticamente. Isso eram números públicos, então os PMs da TEPS naquela época trouxeram esse case do Snapchat para mim e falaram: por que você acha que isso está acontecendo, sabe? O que você entende que está acontecendo no mercado que pode estar fazendo com que o Snapchat esteja perdendo o número de usuários ativos, e quais soluções você traria para tentar reverter isso, né? E daí no mesmo cenário também perguntaram, sempre em períodos de férias, sazonalidades, o Snapchat tem um pico de uso, algumas baixas, e para eu tentar justificar quais seriam minhas hipóteses do porquê que isso acontece, né? Então, acho que esses são tipos de exemplos com produtos reais, problemas de verdade, em que a gente tenta entender como a pessoa solucionaria esse problema levantado. Certo, legal. Eu sei que o processo seletivo e parada de produto é bem extenso, então, né, pra gente não se alongar muito nessa parte, eu queria só saber mais 2 coisas. A primeira, quão difícil é pra pessoa fazer uma transição pra área de produto, se ela é de uma outra área, assim? Você acha que, assim, quanto tempo levaria? Eu sei que é difícil medir isso, mas pra ela ganhar os fundamentos e ficar mais familiarizada, assim, com a área de produto. Você diz depois que ela começa a trabalhar como dentro da área? É, se ela estiver transicionando ou mesmo se ela estiver adentrando pela primeira vez, assim. Assim, obviamente, acho que não tem uma resposta exata, varia muito de onde a pessoa vem. Então, se ela é um designer, por exemplo, acho que ela já tem muita familiaridade, ou se ela está vindo de uma indústria totalmente diferente, claramente demora um pouco mais. Eu diria que para um PM começar a impactar os resultados do produto, eu diria que de 3 a 6 meses. Primeiro porque os primeiros meses, obviamente, você tem que entender o mercado, é uma coisa que demora, então quem são os concorrentes, como você posiciona, entender o fluxo de trabalho do seu time, todos os processos, as ferramentas que vocês usam, então tá no dia a dia, porque primeiro só para você se adaptar e engrenar com o seu time já demora um tempo, para você daí, como você como PM, começar a trazer oportunidades, problemas, implementar no seu jogo, colher os resultados e ver que isso impactou, obviamente isso demora um tempo, né? Então, eu diria que para você se engrenar com o seu time ali, são esses 3 primeiros meses.
e para você começar a causar impacto no seu produto, você como PM, eu diria que é necessário 6 meses. Por isso que eu acho que às vezes é muito precoce você contratar um PM e esperar que daqui um mês ele vai estar revolucionando o problema que vocês tinham, porque as coisas não funcionam assim, né? E também não pode gerar essa ansiedade de quem está entrando na área de produto achar que vai pôr a mão em tudo e já começar a mexer. Obviamente, isso varia de produto para produto, time para time, mas acho que essa é uma média do que eu penso em Legal, que, sabe, não tenha pressa, sabe? certo. Uma questão meio batida, mas assim, é muito importante, eu sempre gosto de perguntar, o quão determinante foi a questão do inglês para as 2 empresas na hora de trabalhar? Eu não tive nada, na verdade, com prova de inglês ou entrevista em inglês na TEPS, apesar de eu usar no dia a dia. Como a TEPS é uma empresa brasileira, a gente acaba tendo pouco contato, então são alguns contatos com a Google, a Apple, empresas parceiras que a gente acaba conversando, ferramentas que a gente usa, mas no dia a dia eu não acabo usando tanto. Minha entrada na Riot agora é uma empresa norte-americana, então eu tive, foram, cara, 12 etapas no processo seletivo e as 2 últimas foram com diretores globais, então foram em Nossa. inglês. É, Aham. e daí lá eu tive 2 conversas, pouco fit cultural, um case um pouco mais técnico sobre gerenciamento de produto, mas elas foram feitas em inglês, né. E fora que, assim, a aplicação para Riot especificamente, meu currículo já foi em inglês, minha carta de apresentação que eu tive que fazer foi em inglês, eu respondi umas perguntas no formulário na hora de me candidatar para a vaga, então lá eu tive essas etapas que eu precisei usar, mas na TEPS não necessariamente. Apesar de no dia a dia as ferramentas e a gente acaba consumindo também bastante material de gerenciamento de produto estrangeiro, né. Ah, sim, com certeza. E as nas 2, agora que você pode fazer um comparativo, né, com a TAPS, você acaba usando diariamente o inglês também para se comunicar. Agora na Riot o dia inteiro, assim. Hoje lá eu Caramba, trabalho até o que a gente chama de ponto de contato com a região Brasil, né. Então a gente tem esses escritórios espalhados pelo mundo, então na Coreia, na Turquia, América Latina, que fica no México, Brasil, e a gente tem essas reuniões semanais em que todos os gerentes de produto do mesmo produto, que acaba sendo espalhado pelo mundo inteiro, a gente se reúne, para fazer essas syncs, semanais, né, ou quinzenais. Então eu tô praticamente o tempo inteiro em contato com estrangeiros. nossa, que legal. Bom, só pra gente fechar essa parte, antes da gente começar a falar mais do produto e das empresas, você tem algum conselho para reforçar para alguém que tem a intenção de aplicar para uma posição na área de produto? Pode ser alguém que está transicionando, alguém que é novo na área, para que essa pessoa tenha maiores chances de contratação e aprovação no processo seletivo? Primeira coisa que eu falo é, não ache que o seu background é determinante para dizer se você pode ou não ir para a área de produto. Não existe um curso, uma faculdade para você entrar, então tem gente que fez estatística, eu no caso fiz engenharia, tem gente que fez design, tem gente que fez psicologia e trabalha na área de produto, então isso daí você pode vir de qualquer background que seja. E a minha dica que eu dou sempre é reforce muito suas soft skills, acho que isso pesa muito no dia a dia para o PM, principalmente se você tem boa comunicação, boa liderança, bom relacionamento, muita empatia com o seu time, acho que isso é fundamental no dia a dia do PM perante ao time. Então, traga isso e, obviamente, estude a rotina de trabalho do dia a dia de um PM, que acho que é, para mim, a magia do que eu amo trabalhar na área de produto é isso. Toda semana é diferente, toda semana é um desafio novo, uma oportunidade nova para a gente estar melhorando e mudando. Então, acho que é disso. Não acho que você não ter nenhum background técnico vai influenciar e estude dados sempre e use os dados ao seu favor, porque acho que isso ajuda muito o dia a dia do PM. Obrigado, Tomás, pelas dicas. Então, bora conversar mais sobre o produto e as empresas. Bom, como a intenção é falar de 2 empresas hoje, estava pensando da gente falar um pouco de uma, um pouco da outra e às vezes fazer um comparativo, assim, quando for possível. Então, antes de mais nada, eu queria saber o que que as empresas fazem, que elas ganham dinheiro, só para contextualizar um pouco o pessoal. Sei que a gente está falando da indústria de games, mas quais são os produtos das empresas, os principais clientes, esse overview geral, assim, de cada uma delas? Bom, começando pela TEPS, hoje a TEPS Games ela faz jogos de celular, então
é um modelo de jogo que existe no mercado que a gente chama de freemium. Então todos os jogos são grátis para serem baixados. Então você pode baixar ele e jogar, mas dentro do aplicativo você tem a possibilidade de fazer compras. Então comprar as moedinhas do jogo, né, que seria a currency que tem lá dentro, fazer compras de vida, de skins, que são as roupinhas dos personagens. Então tem vários, os cosméticos, né, que a gente chama de você poder customizar o seu gameplay. Então essa é uma das principais fontes de renda, e a outra são os anúncios, em que a gente acho que todo mundo aqui já usou algum aplicativo, não necessariamente precisa ser jogo, mas aparecem anúncios dentro do app, e é outra fonte de renda que a gente tem, né? Então, pensando em Taps Games, que é uma empresa que faz jogos freemiums, essa é a maior são as duas fontes de renda que a gente tem. Então, anúncios e compras dentro do jogo. Alguns jogos, com exceção, tem um modelo de subscription, né? Então, você faz a sua assinatura. Então, você paga lá $5, 10 reais por mês, o que quer que seja, para você ter alguns benefícios durante o jogo. Então, sobre produtos e clientes, a Taps tem mais de 400 jogos hoje, então vai desde público infantil até público super mais velho, público focado em Estados Unidos, público focado em Brasil, varia muito do jogo que a gente tem. Então a gente tem jogos de puzzle, jogos de leilão, a gente tem jogos de infantis, de você cuidar do seu bichinho virtual, então são várias frentes diferentes, né? Uhum. E a Riot Games também são jogos grátis, então acho que a maioria das pessoas já ouviram falar pelo menos do League of Legends. A Riot até ano passado era uma empresa de um jogo só, que era o League of Legends, e agora são outros jogos. Então a gente lançou o Valorant, que é um jogo de FPS, um jogo de tiro. A gente lançou o Legends of Runeterra, que é um card game. Estamos lançando agora o Wild Rift, que é um MOBA para celular também. Caramba. E basicamente a fonte de renda também são. A Riot não tem anúncios dentro dos jogos. A fonte de renda de fato são compras dentro do aplicativo, então são recompensas para te dar um boost na experiência, para você comprar cosméticos para os seus personagens também. Então, uma skin, uma roupinha para o personagem, uma skin para alguma arma que você tenha. E a Riot especificamente tem a vertical de esportes. Então, não sei se as pessoas já viram, mas às vezes na TV passa. Para quem não é tão acostumado com esse mercado de games, mas existe uma competição, então igual tem futebol e voleibol, existem times que competem com esses jogos, e lá a gente também vende cotas de patrocínio, igual se vende no futebol, no basquete, outros esportes, que são os patrocinadores dos eventos das competições. Eu acho que o LoL, inclusive, bateu alguns recordes, né, de audiência, os prêmios. Não tem alguma coisa assim? A gente bateu o recorde da Twitch brasileira, em que nós chegamos a quase 270 mil pessoas simultâneas de pico, então isso no mesmo segundo tinham lá no mesmo canal, isso só em Nossa. Twitch, sem contar YouTube e Sport TV que estava sendo transmitido. E também o LoL tem os números que, assim, eu não lembro tanto de cabeça, mas eu sei que teve a final do Mundial, acho que de 2019, a audiência da final do Mundial de League of Legends foi maior que da final da NBA. Nossa. Isso falando global, né? Não Brasil. Sim. Então são números que vem crescido bastante, assim. Vem crescendo, né? Mostra uma mudança também, que antes era só mais os esportes físicos que tinham muita audiência, eram mais valorizados, e isso já vem mudando faz um tempo, né. Eu acho que uma coisa que se reflete é justamente no prêmio do primeiro lugar para os campeonatos, né. Vem cada vez crescendo mais, $10 milhões, $5 milhões. Sim, exatamente. Então, essa parte de esportes, os jogadores eles são contratados, eles têm um contrato, eles recebem salário, patrocínio, premiação de campeonato. Então, virou, de fato a carreira de um atleta. Eles têm lá psicólogos, nutricionistas, coaches, os treinadores. Caramba. Então é praticamente uma rotina de treinos igual qualquer outro esporte, né? Eles são comprados por times de outros países, eles vão morar nos Estados Unidos, na Europa, viajam entre o Brasil para fazer competições. Então é uma realidade que para muita gente ainda parece estranho, mas que já tá aí, né? Pô, legal. Tomás, qual é a principal diferença da indústria dos games para a indústria mais convencional? Já que você trabalhou nas duas, acho que você pode fazer esse parâmetro, essa comparação. Bom, acho que a primeira de todas é porque a indústria de games é muito mais divertida que qualquer outra, né? Eu sou suspeito para falar, mas acho que a gente consegue trazer isso bastante para o dia a dia. Então a gente quer ter uma cultura, um escritório, uma relação leve. No fim, a missão de
qualquer empresa de jogos ou da indústria de entretenimento como um todo, quando a gente até pensa em cinema ou música, outras coisas, é Uhum. você, divertir o seu público, os seus usuários, a sua audiência e os jogos também, né? Especificamente falando disso. Então acho que é um dia a dia mais leve, tranquilo. Obviamente a gente trabalha tanto quanto, ou até mais que todas as indústrias, mas acho que é um prazer enorme para quem trabalha ver que aquilo é um hobby nosso, né? Então acho que todo mundo que está dentro dessa indústria sempre foi apaixonado por jogos e é um prazer enorme poder trabalhar com isso. Então acho que esse é um lado pensando mais no profissional e diferença acho que da indústria dos games o mundo está cada vez mais conectado, seja ele online ou não, as pessoas estão consumindo jogos cada vez mais. Agora, até em tempos de Covid, a indústria de jogos foi uma indústria que se beneficiou com toda a situação. A gente sabe que tem muitos mercados que estão numa situação bem ruim por conta desse colapso econômico que está tendo, do distanciamento social, e jogos a gente está batendo recorde atrás de recorde porque as pessoas estão ficando em casa e está sendo a maneira delas se divertirem, terem uma fuga, vamos dizer assim, e terem um momento para elas, e é um jeito que você se conecta com seus amigos quando você joga online, né? Então você entrar lá no Discord, jogar com seus amigos, dar risada, compartilhar esses momentos de forma remota, os games proporcionam isso também. Sim. Uma coisa que me chamou muito a atenção, da Taps principalmente, foi aquele vídeo de como é o dia a dia na Taps, Uhum, que tá no seu LinkedIn. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei: "Caraca, meu, olha o escritório, sabe, olha as coisas que tem". Então eu queria até já dar um gancho, assim, e para que você comentasse um pouco sobre a cultura da empresa, o escritório. Eu, assim, não sei se a Riot é parecido ou uhum. nesse estilo, mas isso é uma coisa que chamou muito atenção, assim, essa cultura mais unida, o pessoal parece que todo mundo tem os mesmos interesses ali mesmo, é todo mundo gamer mesmo. Exato. A gente até brinca que gamer as a lifestyle, assim. Então, Aham. igual tem o cara que é o roqueiro, o cara que é motoqueiro, e enfim, qualquer estilo de vida. Cara, tem os gamers que somos nós e, sabe, o nosso dia a dia, 24 horas por dia, são jogos, né? Então, esse vídeo ele é bem bacana, que a Teps fez. É, acho que para mostrar para as pessoas de que a gente consegue ser profissional e se divertir no dia a dia. Acho que um dos motivos da minha saída da P&G, e assim, não é nada contra a empresa, eu tô falando isso é fit meu como pessoa versus a empresa, eu tenho amigos que trabalham lá e adoram, mas de fato, quem você é, quem eu sou no meu dia a dia, eu consigo ser no ambiente de trabalho. Então, eu sinto que a indústria de games hoje ela é super aberta e super inclusiva. Então, quando a gente fala uh, de raça, sexualidade, enfim, tudo, acho que a indústria de games hoje abraça muito mais as pessoas como um todo do que outras indústrias. Muito bom E, ouvir eu, e isso. eu acho que o nosso dia a dia, ele é divertido sim. Cara, não tem problema nenhum a gente voltar do almoço, ir na sala de jogos que a gente tem lá e jogar os nossos jogos, jogar outros jogos de outras empresas que, sabe, a gente nem chama de concorrentes, mas são, cara, quanto mais nosso concorrente cresce, mais a indústria cresce e a gente se beneficia disso também. Então, o vídeo, para quem não vai assistir ou ainda não assistiu, basicamente é contando como é um dia a dia no nosso trabalho, em que, cara, se você quer tomar uma cerveja no escritório, sabe, você pode pegar lá e tomar, e jogar, e brincar. A gente tem salão de jogos, a gente tem todos os videogames que você imagina. Os benefícios que a empresa proporciona, isso tanto a Riot quanto a TEP são muito legais. Então, vocês querem fazer aula de yoga, a gente paga a professora. Vocês querem fazer uma corrida na USP, a gente pega tudo que vocês precisam. Cara, tudo que é do bem-estar da pessoa, até, é uma empresa que eu admiro muito por conta disso. Então, todas as atividades extracurriculares que eu tinha na minha vida era a Teps que proporcionava. Então, eu fazia corrida, fazia aula de yoga, jogava futebol. Caramba. Eu tinha uma banda que eu ensaiava lá dentro do estúdio da Teps, a gente tocava nos happy hours. Nossa. Então, assim, eles falam, o que você como sendo um funcionário nosso, o que você faz no dia a dia que a gente pode te ajudar, sabe? É ter uma licença maternidade maior para quem vai ser mãe, enfim. Acho que a flexibilidade que a Riot e a Teps dão é uma coisa que no meu dia a dia pesa muito, sabe? Então, quando eu ponho na ponta do papel tudo que eu ganho por ser um funcionário, por ser um Rioter, por ser um Teps, acho que vale muito a pena. E esse vídeo mostra muito disso, de como o ambiente é descontraído, e no fim eu acho que eu acabo trabalhando mais e melhor, sem dúvida nenhuma, por conta disso, sabe? Eu nunca na Teps na Riot acordei e falei, nossa, sabe, que droga que eu preciso pro trabalho. Sempre para mim era uma alegria, tanto que estar remoto para mim tá sendo uma dor. O escritório da Riot ele é inteiro
decorado, então todas as baias, todas as salas, o prédio inteiro, ele é cinematográfico, assim, com coisas do jogo. Você entra lá, parece que Tá você no jogo. tá praticamente num estúdio de gravação, exato. Então, Nossa. assim, isso acho que é o lado mágico. Acho que a indústria de jogos como um todo, acho que é disso, sabe? A gente faz questão de que o funcionário tá rendendo, trabalhando, mas se divertindo ao mesmo tempo, sabe? Sim, esse vídeo, por sinal, a gente vai colocar nas notas do show pra todo mundo ver, porque é muito legal, vale muito a pena. E isso que você falou é muito aquela questão deles estarem preocupados com os outros pilares da vida dos funcionários, né, não só com o trabalho. Uhum. De fato, daí, se os funcionários estão bem nesses outros âmbitos, acaba resultando num melhor trabalho, maior produtividade, todo mundo feliz, muito massa. Acho que a indústria do games tem essa aura, assim, eu acho um pouco, mais que as outras indústrias. E assim, sem dúvida esses momentos de descontração ajudam muito a você criar amigos e relações com as pessoas fora do ambiente de trabalho, que é muito bom. No fim, é muito mais fácil você trabalhar com seu time, com pessoas que você conhece elas pessoalmente, o que deixa elas felizes, o que frustra, quais são os medos, você entende quando ela está estressada, quando ela está feliz. Então, isso pensando no PM em si é fundamental, porque você vai estar tocando bastante a dinâmica do time lá no dia a dia. A carga de trabalho da semana deles é muito responsabilidade sua também. Então, acho que você conhecer as pessoas, quem são elas, sabe, como pessoas e não só como profissionais, acho que com certeza ajuda no dia a dia. Sim, nossa, com certeza. Eh, falando um pouco sobre, especificamente, os produtos, em primeiro da TAPS, qual que era o produto seu lá, que você era responsável dentro da TAPS? Assim, eu passei por alguns jogos lá, tá, mas o que eu fiquei bastante tempo agora, antes da minha saída, eu tinha parado já com ele fazia alguns 2 meses antes, mas um jogo chamado Logic Peak. Então, ele é um puzzle, que ele é um nonogram. Não sei se você lembra daqueles jogos de revistinha que praticamente você tem linhas e colunas com alguns números que são as dicas, e você tem que ir preenchendo eles de uma forma lógica para ele formar uma imagem no final. Ah, sei, sei, que daí você põe, tipo, um quadradinho quando é e um xizinho se não, um negócio assim. Isso, exatamente isso. Sei. E a gente transformou esse jogo numa versão virtual, e esse foi o jogo que eu trabalhei por mais de um ano, assim, com o mesmo time por bastante tempo. E você tinha o jogo inteiro como produto responsável ou era, assim, uma parte mais do jogo, um Uhum. feature? A Taps Games em si, por ser uma empresa de multiprodutos, então, como eu falei, nosso portfólio tem mais de 400 jogos lá. Obviamente, a gente Nossa. não consegue trabalhar com todos, tem muitos que a gente chama de legado, em que eles estão na loja disponíveis, a gente faz atualizações bem esporádicas, tem um time olhando para esses jogos do legado, mas os jogos que são mais relevantes para a gente em relação à receita e número de usuários, a gente tem squads específicos para cada um dos jogos, né? Então, eu era PM do Logic Peak e tínhamos outros PMs para outros jogos que estavam na nossa linha de produção com a gente trabalhando lá. Tanto jogos que já estão na loja, que era o meu caso, que a gente fazia update e atualizações, quanto PMs trabalhando com jogos novos. Então, na TEPS, todo PM era responsável do end-to-end, que a gente chama, né? Então, pelo produto Hum, como um todo inteiro, a responsabilidade do PM com o time dele. caramba. E era o produto B2C daí, direto para os clientes, para os usuários. Exatamente. Então a gente desenvolvia, quando a gente queria fazer um release, sobe o update na loja, e daí os usuários vão lá, então quem já tem o aplicativo instalado atualiza, ou quem não entra lá na Apple Store, na Google Play Store e já baixa o jogo direto. Legal. E na Riot agora você foi alocado para qual produto? Então, agora lá as coisas são um pouco diferentes, né? Então, Tá. é uma empresa bem maior em número de funcionários, né? Com jogos maiores, com vários times para um único jogo. E o meu papel lá, o meu time específico, como eu estou no escritório que a gente chama de regional, que minha região no caso é Brasil, a gente é responsável por todos os jogos, como que a gente faz basicamente o posicionamento de mercado deles na nossa região. E obviamente várias outras coisas. Mas o principal do meu papel lá hoje, eu tô à frente, eu não digo à frente, né, mas eu sou o ponto de contato, vamos dizer assim, responsável pela região Brasil de 2 jogos hoje, que é o Legends of Runeterra, que é o card game que foi lançado recentemente, e também Uhum. do Teamfight Tactics, que é, na verdade, ele começou como um mod do League of Legends para quem joga, que é um modo que é o Auto Chess, que é o xadrez
autojogável, vamos dizer assim, que você posiciona as peças Aham. que elas jogam. E daí ele virou por si só um jogo agora, tanto que esses dois jogos têm a versão do celular também e a versão de computador, né? Então eu tô fazendo toda essa parte de planejamento e posicionamento desses jogos agora no Brasil. Legal. E dentro do teu time ou squad, quais são os profissionais que estão dentro desse time, que você faz o contato diário, que você trabalha junto, então o seu desenvolvedor, o seu designer, e daí como é que funciona um pouco essa dinâmica? Isso é uma coisa legal, porque é uma coisa que me impactou bastante na mudança, né. Na Tepsi o meu time era composto por 4 áreas de conhecimento, vamos dizer assim, 4 disciplinas, que eram os desenvolvedores, né, são os devs, os developers, aí nós tínhamos os game designers, que os game designers eles tinham teve até uma época em que houve uma separação, que era o content designer, que era responsável pela parte de conteúdo, então, o que vai ser de narrativa, da experiência do usuário, de fluxos, toda a história por trás, vamos dizer assim, do jogo, e a gente tinha o Entendi. system designer, que ele era responsável pelo balanceamento do jogo. Então, todo jogo tem uma economia, né? Quanto você ganha, quantas moedas por passar de fase, quanto custa você comprar esse upgrade, essa roupa, esse personagem. Então, quem faz toda a parte de quanto de experiência eu ganho, quantas fases eu preciso passar para meu personagem passar de level. Então, todas essas tabelas que, cara, são números e mais números por trás pra gente conseguir balancear o jogo, começo, meio, fim. Então, Nossa. quem joga o jogo há 1 dia, há 10 ou há 3 anos, como que esse cara continua com o jogo balanceado, e progredindo lá dentro, é o system designer. Então nós temos os desenvolvedores, os game designers, aí tinha os artistas, que são os responsáveis por todo o visual do jogo, então todas as telas, todas as interfaces, todas as animações, então tudo que você enxerga na tela do seu celular eram os artistas que faziam. Os personagens também, né? Exato, tudo. Então do Caramba, legal fundo do demais. personagem, interface, animação. Então, você apertar um botão do menu para abrir o pop-up, quem faz essa animação do pop-up, ou pop-up, tudo Aham. tá, que define a fonte, tudo isso são os artistas. E a quarta era qualidade, que são os QAs, né, que eram responsáveis por quality assurance, então garantir que tudo que a gente está colocando no jogo faça sentido, esteja legível e principalmente funcionando antes da gente colocar na mão do usuário, né. Então essas eram as 4 competências que compunham o squad que eu trabalhava, e daí tinha eu como PM e um Scrum Master, que na verdade depois virou o que a gente chama do Agile Coach, né, o agilista, porque não necessariamente a gente trabalhava com Scrum, alguns times sim, outros não. Hum, Eu e o agilista, a gente fazia a cerimônia do time, acompanhava as entregas, definia, enfim, era quase que um par meu lá no dia a dia, eu entendi. olhando para o produto e ele mais para o time, para os processos internos, né. Entendi. E agora na Riot é engraçado porque o desenvolvimento dos jogos ficam na central lá nos Estados Unidos, né. Sim. Os times que a gente tem aqui dentro da área de que a gente chama de publishing, que é publicação, são competências diferentes. Então, lá a gente tem pessoas que tratam, que são os gerentes de influenciadores, que são as pessoas que falam com influenciadores do nosso jogo, que eles têm números e são muito relevantes para o cenário, então a gente faz muita ativação com eles. A gente tem gerentes de comunidade, então tudo que a gente faz para atingir os jogadores. Então, seja um canal no Discord que eles possam entrar e falar com a gente, um grupo no Facebook para tirar dúvidas, para eles se relacionarem com os outros jogadores, encontrarem alguém para jogar, tirarem dúvidas, enfim. A gente tem então gerentes de comunidade para tratar disso. A gente tem parte de press release, então quem cuida de imprensa, então tudo que a gente vai falar, se posicionar ou quer comunicar com a imprensa, problema, coisas que a imprensa divulga, que a gente tem que se posicionar, enfim, qualquer coisa que seja voltado à imprensa é parte desse nosso time de publishing também. E a gente tem a parte de social, que é muito grande, então redes sociais focadas para Brasil, a gente tem pessoas olhando para isso também. Então tudo que a gente divulga em Twitter, Instagram e Facebook tem pessoas por trás disso. E tem a outra parte também que é da parte nossa de divulgação, que é tudo que a gente publica do nosso site, então de escrito, de novidades, tudo que a gente comunica oficialmente como empresa Riot em nossos canais oficiais, nosso site, canal do YouTube, tem pessoas olhando para isso também. Nossa. O time tem essas competências e aí tem pessoas de fora que às vezes ajudam nas entregas da nossa sprint da semana, que sempre tem alguém de esports acompanhando o que a gente está fazendo também. Vai Hum, precisar de alguém da parte de legal, porque a gente vai fazendo um projeto que vai depender de alguma coisa jurídica ou de algum contrato, então a gente traz essa pessoa especificamente para essa sprint também. Então, assim, lá a dinâmica é um pouco diferente com áreas
diferentes do que a gente está acostumado, são os desenvolvedores, que a designers acaba não tendo tanto isso lá. Aham. E você sente um pouco de falta disso? Você falou que foi uma coisa mais difícil, né, de se acostumar. Assim, falta eu não digo, mas agora eu com certeza tô mais fora da minha zona de conforto, né. Se eu tivesse migrado para uma empresa em que eu ia continuar desenvolvendo o jogo em si, acho que seria um desafio que eu estaria mais confortável em cumprir. Mas acho que isso inclusive é um dos motivadores da minha mudança, cara, vamos evoluir, vamos buscar desafio, uma empresa maior, um jogo maior, uma comunidade gigante, então o cuidado que a gente tem com tudo que a gente faz tem que ser redobrado, porque a imprensa está em cima, tem jogador profissional em cima, os times que jogam os jogos estão em cima, então a gente tem que falhar não é opção, assim, né? E as pessoas que estão lá, acho que tem me ajudado bastante agora nesse começo, mas tem sido com certeza legal e diferente. Mas eu que tinha essa ambição de ir para um estúdio maior, uma empresa com jogos maiores, acho que com certeza faz parte essa transição, essa mudança, né? Eu acho que outra coisa relevante é a gente comentar também como que toda essa situação de pandemia no mundo inteiro que a gente tá vendo, impactou na dinâmica de trabalho do dia a dia, ou seja, na comunicação com o time, com a central. Aí eu queria saber, assim, primeiro o que que mudou, porque na TAPS, porque acho que você pegou no começo da pandemia, ainda estava na TAPS, né, então depois Uhum. todo mundo ficou home-based e tal. E depois, como que foi fazer um onboard, uma entrada numa nova empresa de forma totalmente online, assim, que se isso foi muito estranho, e até se pela Riot ter uma sede nos Estados Unidos, você acha que talvez continue mais assim, mais online as coisas do que mais presencial por conta disso? Bom, primeiro sobre o onboard online, desafio para mim, acho que para a própria empresa também, né. Aham. Então, tudo que a empresa todas as empresas eu acho que têm escritório, e trabalham de forma presencial, tiveram que se adaptar para receber novos funcionários de forma remota, né. Então tá sendo legal que, especificamente no escritório do Brasil, eu tô sendo acho que eu fui a única pessoa, na verdade, contratada nesse período, então tô dando até meus feedbacks, assim, sobre todo o processo, o que que eu acho que deu certo e o que não. Mas acho que o que tá sendo mais difícil é você criar relações, conhecer as pessoas, porque é muito fácil quando você tá no escritório, você tá no dia a dia, vocês terminam o trabalho, vão tomar uma cerveja, toma aquele cafezinho à tarde, vai almoçar Aham. junto com o pessoal, passa nas baias pra bater um papo, né. E aqui não tem isso, né. Então, basicamente, eu já estava trabalhando do meu quarto, continuei trabalhando do meu quarto, só que com pessoas que eu não conheço, né. Aham. Então, acho que tem esse desafio do meu lado e a empresa tem me ajudado bastante a forçar acho que é a palavra certa até nesse começo, esses calls para eu me apresentar, conhecer as pessoas e tudo mais, mas acho que já se tornou natural, ter esse tipo de interação e conversa. Acho que não é mais tão formal ou tão estranho uma pessoa: "Ô, pode entrar aqui no Hangouts 20 minutinhos, vamos bater um papo e tal". Aham. Acho que é o que a gente encontrou para substituir aquele cafezinho, da tarde no escritório, né. Sim. Então, acho que esse tem sido o desafio, não estar presente no dia a dia, ou só ouvir a voz ou ver o vídeo da pessoa, acho que não transmite tudo que a pessoa está sentindo ou quer se expressar no momento, né, a gente sabe disso. Então acho que isso tem sido difícil, mas acho que a Riot tem, cara, putz, tem sido super legal comigo, as pessoas estão tendo essa empatia de entender, todo mundo fala: "Meu, como tá sendo começar remoto, sabe, quando você precisar pode falar comigo, a gente vai mais tarde jogar junto, adiciona aí pra gente, jogar, ou vamos conversar mais tarde", ou "Putz, eu vou te apresentar pra tal pessoa que acho que ela pode te ajudar com isso e aquilo". Então eles pelo menos estão tendo bastante simpatia de entender que o começo remoto pode ser bem complicado, mas tem sido, cara, super natural e legal. Acho que as pessoas têm sido super bacanas, assim. Massa. Você acha que o fato de todo mundo estar remoto impactou no trabalho, assim, na velocidade das entregas, na qualidade, alguma coisa assim? Eu acho que pensando em entregas pessoais, não do resultado do time como um todo, mas Tá. de cada pessoa, eu imagino que bastante. Pra muitas pessoas foi muito bom, as pessoas falam: "Meu, eu tô rendendo muito mais, acho que eu consigo me concentrar melhor, eu", sabe, não tem todo o ambiente por volta de pessoas no escritório, então as pessoas tem gente que prefere, e tem gente que teve bastante dificuldade, seja em ter a disciplina de ficar concentrado dentro de casa, é muito fácil às vezes se distrair em casa, igual para outras pessoas é melhor você se concentrar
tem gente que é mais fácil se distrair, tem gente que... Eu sou uma pessoa que sinto muita falta de estar com pessoas no dia a dia, né? Então, em vez de mandar uma mensagem no Slack, eu prefiro levantar e ir até a baia da pessoa conversar. Então isso para mim tem sido doloroso, mas a gente tem que se adaptar, né? Sim, Mas pensando no resultado das entregas, eu acho que não. Acho que pelo menos os times que eu trabalhei, a gente se adaptou. Então, comunicação e cerimônias, a gente teve que revisar bastante coisa para como vai funcionar online. Eu acho que tem funcionado legal, né? E fora que, como eu falei antes, os nossos números melhoraram muito, né? A indústria de jogos como um todo. Então, pessoas consumindo os consumindo jogos, mais, pessoas é. jogando. Então, pensando em usuários ativos, monetização, as métricas principais, né, que a gente olha no dia a dia, tem sido muito positivo. Então, pra gente, apesar de estar remoto, a situação atual, por pior que seja, tem ajudado a gente, pelo menos, a bater nossas metas e cumprir com os objetivos, né? Sim, a gente tá todo mundo meio que se adaptando, né, a essa nova situação e talvez algumas empresas já até decidiram continuar dessa forma, né, eu achei isso até um super passo. Uhum. Tomás, quais são as grandes atribuições de um gerente de produto na área dos games? Eu sei que vai variar, né, se a gente for falar da Riot e da Taps, mas, por exemplo, na Taps, você fazia pesquisa com o usuário, teste com o usuário, gestão de projetos, coisas nesse sentido. O que que você fazia, assim, eram os grandes fundamentos de um product manager? Ah, Na Tabs especificamente, uma das coisas que eu fazia muito era a questão de análise de dados. A gente adotou uma postura de tentar ser bastante amigo dos dados, vamos dizer assim. Eh, eu não gosto de usar a palavra, aquele famoso termo do data driven, porque a gente tem que usar dados, tem que conseguir medir o impacto das ações, e acho que Sim, lá o PM, os PMs estavam tendo uma autonomia muito legal em relação a dados com o time. A gente tem um time de data science lá, e a gente trabalhava muito próximo a eles, né? Então, você saber quais dados você quer ver, medir, como que você usa eles para encontrar oportunidades e definir soluções junto com o seu time, e obviamente depois medir o impacto, aquilo que a gente fez alterou aquelas métricas que a gente queria, os key results que a gente estava querendo mexer. Então foi uma coisa que eu diria, meu, dados é fundamental. Você não precisa saber codar, saber SQL, montar query para gerar, mas acho que você pegar os dashes, olhar os gráficos dos dados e tirar insights, entender o que está lá é fundamental. A parte de user research também, cada vez mais, é algo até recente para algumas empresas. A gente não fazia tanto isso na Taps no passado, a gente começou a fazer. é, Em 2019, a gente começou a, inclusive, ter pessoas focadas para user research lá dentro, e acho que foi muito bom ter esse lado, principalmente mais qualitativo, de vamos entrevistar os usuários, vamos falar com eles, vamos entender o que dói para eles, o que é bom para eles no nosso jogo, porque olhar os dados e sem entender o porquê, às vezes é complicado. Então, quando a gente começa sim. a olhar esse lado quanti-quali, tem sido super bom. Gestão de projetos, sem dúvida. Então, você é responsável pelos prazos de entrega do seu time, pelo. Você junto com o seu time, obviamente, mas no fim o PM acaba respondendo para os stakeholders o desempenho daquele produto, né? Então, na Taps não tanto, mas na Riot mais em relação a budget também. Cara, quanto que a gente está gastando nesse produto, quanto que ele retorna para a gente. Isso aí acho que varia muito de estar no escopo do PM ou não, de empresa para empresa. Você está olhando para o custo do seu projeto e da sua equipe versus o quanto ela retorna. E, meu, soft skills sempre. O PM eu falo, no fim ninguém do time responde diretamente para você, mas tem uma. Você faz uma gestão indireta de todos lá, né? Então, acho que isso é uma coisa super importante, cara. Liderar por influência, estar próximo do time no craft, facilitando o dia a dia deles lá, é super importante também. Legal, eu vi uma vez que, assim, apesar de ter o termo gerente, você não é gerente de ninguém, né? Você, assim, é responsável pelo produto e o time como um todo trabalha junto para o produto performar melhor no fim, né? Exatamente. Então, tanto que assim, até esse meu processo de mudança para Riot foi muito disso. Eu tive várias etapas em relação à liderança comportamental e relacionamento. E é sabido isso, né? Que a gente, no fim, não. Obviamente, tem alguns PMs que têm analistas de produto junto com eles, que daí sim existe uma gestão direta, mas eu nunca tive. Então, no meu caso, foi sempre, putz, eu tô lá com o time, eu faço reuniões
com os líderes dessas pessoas, né? Então a gente tem um tech lead de dev, um de arte, um de QA, um de game design, e eu fazia esses alinhamentos, eu dava os meus feedbacks do onde a pessoa estava performando bem, o que eu enxergava que poderia ser melhor, mas no fim a gestão formal da empresa acabava ficando com esses líderes técnicos, né? Mas acho que é legal, assim, o PM que hoje consegue estar à frente do time e junto, fazendo as coisas e sendo reconhecido de que, putz, as decisões que o PM tem tido, trazido para o time, tem refletido de forma positiva no produto e no trabalho da pessoa, acho que é super legal, sabe? Eu sempre achei que o PM e o agilista são super responsáveis pela motivação do time, do dia a dia, das felicidades. Então, a gente comemorar o que deu certo e melhorar o que deu errado, você ter ferramentas e processos para você conseguir fazer isso é fundamental para o seu time não desmotivar, continuar entregando e manter uma dinâmica saudável lá no dia a dia, né? Uma coisa que eu fiquei curioso, que você comentou, é o fato de você como PM não necessariamente ser a pessoa que vai executar uma skill técnica. Então, no caso de você fazer uma query, de você programar SQL, mas você sim ter a compreensão dos dados e o cruzamento entre eles, ver como que isso se reflete em métricas financeiras para a empresa, para o produto. E eu achei legal, porque assim, tem uma pergunta que eu queria muito fazer, que existe, né, uma grande discussão online e fisicamente sobre a questão do gerente de produto saber programar ou não. Eu acho que isso vem muito por conta de muitos gerentes de produto terem começado como desenvolvedores e terem meio que migrado, né. Então eu acho que você já comentou um pouco, mas inclusive para a gente ter o mesmo background de engenharia, eu queria saber como que foi isso, se você em algum momento achou que você ia ter que aprender a programar, porque se você não soubesse programar, não dava para ser PM, ou se isso nunca passou pela sua cabeça. Como é que você enfrenta um pouco essa questão? Cara, essa é uma pergunta que me fazem bastante, né? Eu, assim, obviamente, de novo, casos e casos, empresas e empresas. Existem empresas que têm produtos que são técnicos, tem PMs de áreas técnicas, né? Então, tem PMs que vão cuidar do time de engenharia, que vai fazer as ferramentas do time, vai cuidar do servidor. E ali, muitas vezes, acho que, não digo que é necessário, mas acho que é melhor o PM ter um background mais técnico de desenvolvedor. Uh, Meu caso, eu não sei codar nada, assim, na Unicamp eu fiz uma matéria de Nossa, eu também. C++ e foi isso e, cara, enfim, meu conhecimento para codar é zero. Sobre query, eu sei muito básico, mas eu usava muito pouco porque eu tinha um time de data que me fornecia o que eu precisava. Então, acho que mais do que eu nunca precisei fazer esse lado mais técnico, mas eu tinha que saber quem fazia e como que essa pessoa podia me ajudar, né? Então, putz, eu vou precisar de tal coisa, com o que eu falo, quem que eu alinho? E uma coisa que me ajudou muito, muito, muito era, como eu falei, a gente tem essa estrutura na TEPS de, então eu tenho lá o meu time com os desenvolvedores e sempre tinha um líder técnico que era responsável por essas áreas de conhecimento. Eu estar próximo desses tech leads e ter eles perto do meu time me ajudava muito a conseguir negociar com a equipe, né? Porque assim, como eu não tenho esse background, se eu virasse para os devs e falasse, vamos desenvolver, sabe, essa nova feature aqui no nosso jogo. Se eles falassem, cara, amanhã tá pronto, ou isso aí vai demorar 3 meses, obviamente é uma confiança minha neles, eles são os Sim, especialistas, eu falar, beleza. Só que a partir do momento que eu tenho um líder técnico comigo que tá muito atrelado ao roadmap, aos objetivos do produto, aos OKRs que a gente tem no quarter, eu virar para ele e falar, isso aqui é o que eu estou planejando, a gente tem essas possíveis soluções que a gente levantou com o time, me dá um contexto do esforço e as dificuldades técnicas para cada um desses, né? Então a gente se alinhar antes, para depois chegar para o time com essas ideias e ouvir deles, me ajudava bastante a conseguir negociar com eles na hora que seria a melhor solução. E assim, eu nunca aprendi a codar, mas eu entender os processos internos das áreas dos desenvolvedores me ajuda muito, né? Então, eu saber as ferramentas que eles usam no dia a dia. Putz, o que tem que passar na mão de quem? O que a gente depende do time de engenharia ou de qual ferramenta que os devs vão estar usando para desenvolver tal coisa? Como que a gente faz um update na loja? Como que a gente faz uma uhum, mudança no jogo que a gente não precisa fazer um update na loja, que a gente faz isso tudo por nuvem, sabe? Como que é o sim, cloud save que a pessoa conecta no Facebook e tal. Então você entender pelo menos como funciona e onde o nosso código hoje está bem estruturado ou não para esse tipo de coisa ajuda muito. E claro, cara, troque informações e conhecimento com os outros PMs. O que acontecia muito era a gente vai fazer uma implementação, o outro time
semestre passado fez exatamente isso, já enfrentou esses problemas ou não, então, e às vezes passava batido, falta erro de comunicação nosso, e às vezes a gente conseguia poupar muita coisa porque outro time já passou por essa situação, né? Então isso Legal. ajudava bastante. É muito interessante isso que você falou, porque você tendo esse tech lead perto de você, você meio que entra na cabeça dele e consegue fazer uma estimativa de quanto esforço ia tomar para fazer certas coisas, né. Eu sinto que é muito isso, se você não tem o background técnico, igual você falou, você fica muito no escuro às vezes. O desenvolvedor fala uma coisa, você não tem como: "Bom, será que é isso mesmo?" É o se É assim, obviamente tem que ter confiança, né? No fim, pô, ele é quem de fato tem que dizer pra mim, porque ele é o especialista nisso lá. Hã, mas acho que do meu lado eu entender como funciona ajuda bastante, até ajudar eles a estivar as coisas, ou até me ajuda a priorizar, no fim, o que que faz sentido entrar nesse sprint ou não, Ah, certo. pelo custo de implementação versus o retorno esperado daquilo, né. Tinha alguns termos básicos que seriam importantes familiarizar. Eu tinha pesquisado alguns, como por exemplo, uma API, mesmo coisa bem básica, a diferença entre front e back-end, servidores, Git. Uhum. Acho que assim, você entender, cara, o que que é front-end, o que que é back-end, inclusive isso te ajuda a saber o que que seu usuário vai estar vendo, o que que ele não vai estar. É, você entender o que que hoje é código do seu produto, do jogo, o que que é servidor, o que que é ferramenta externa. Então, isso daqui é desenvolvido pelo nosso squad, ou isso daqui é o time da engenharia que vai fazer, ou é a empresa de servidor terceira que a gente contrata que é responsável por isso, ou é, enfim, ou é uma ferramenta que os desenvolvedores usam, que na verdade a gente não tem autonomia para fazer essa mudança porque tem que contatar a tal empresa que a gente contrata esse serviço ou essa ferramenta, esse produto, sabe? Então você entender o que que hoje está na mão do usuário, do nosso dev ou não, é importante. E claro, cara, o que é uma API, o que é uma SDK, o que é um GTM, o que que é essas coisas, você vai pegando com o tempo, porque são os termos e Do dia a dia. do dia a dia que o seu time vai estar usando, né. Então, cara, quando muda de empresa, você quase tem que montar um glossário do zero de novo, porque coisas que você chamava de um jeito, lá eles chamam de outro, aí lá eles usam uma sigla diferente para alguma coisa que você estava acostumado de outro jeito, e aí, cara, isso é o tempo, você ir e assim, e pergunte, eh, cara, nunca tenha vergonha, se você se passar ali pelo cara burro por um segundo é melhor do que passar pelo mês inteiro, né. Então, cara, não tenha vergonha, pergunte tudo, as pessoas gostam de ajudar, quando entra alguém novo, eu adoro estar próximo e poder ajudar as pessoas, e acho que todo mundo gosta disso também, né. Sim, Então, super concordo. e deixe claro, meu, às vezes tinha discussão técnica lá no meio da planning, aí os devs começavam a discutir e ninguém entendendo nada, e a gente fala: "Beleza, agora falem disso pra alguém que é totalmente leigo do assunto, sabe, que opções que Aham. a gente tem, o que vocês estão falando", sabe. Então e ter, essa empatia das áreas de conhecimento técnicas, saberem de que não é todo mundo consegue entender termos técnicos e discussões mais técnicas, né. Obviamente elas são necessárias, então quais que a gente pode poupar todo mundo que está lá na reunião, façam isso depois para quem precisa e tem conhecimento, do que ficar lá 10 pessoas na reunião ouvindo um monte de coisa que eles não estão entendendo, né. Sim, é igual aqueles vídeos tinham no YouTube de pegar um conceito e explicar para uma criança de 5 anos, para um profissional, para um mestre, não sei o quê. Exatamente. É isso, assim, meu, e pensa que, falando de dev agora especificamente, cara, quem não programa, você ficar usando o termo, explicando, pra gente é igual nada, sabe. Então, Ai. Falando do dia a dia, da tua rotina em si, como será que você podia fazer um walkthrough aqui de um dia seu na Tepsi, por exemplo, agora na Riot, contando das suas atividades, das reuniões e mencionando também apps, os softwares que você está usando, metodologias, práticas, só para a gente ter um overview também do dia a dia? claro. Na Tab especificamente, primeiro de tudo era na semana eu ver as cerimônias que a gente vai ter. Então a gente não fazia nada fora do comum, a gente usava o Scrum lá. Então nós tínhamos as reuniões de planning, a gente tinha grooming, a review e a retro, eram as 4 cerimônias e as dailies, né? Todos os dias a gente alocava 15 minutos para fazer a daily com o time. Eh, então essas reuniões, algumas delas eu era quem preparava, então grooming e planning, e a review ficava por minha responsabilidade e a retro ficava do agilista de preparar essa cerimônia para trazer para o time, né. Então parte do meu dia a dia era sempre me preparar, essas reuniões que são recorrentes, são quinzenais, eu estar sempre pronto para elas.
todo dia eu chegava no trabalho, a primeira coisa que eu fazia era olhar os dados do dia anterior. Então, na maior parte dos casos, a gente tem os dados de D-1, né? Então, hoje a gente consegue ver tudo que aconteceu ontem com o nosso produto. Então, isso é basicamente um check-up diário para você saber se putz, explodiu alguma coisa ontem, ou alguma coisa mudou, que aconteceu no mundo, que pode ter impactado, sabe? A gente é muito refém de coisas que não estão no nosso controle, né? Então, sei lá, teve um blackout geral em algum país, cara, isso vai impactar com certeza os números de uso desse do nosso aplicativo nesse país. Então a gente sempre tenta ver se tá tudo normal. E aí, a gente sempre está rodando testes A/Bs dentro dos produtos, né? É uma maneira que a gente consegue validar se uma nova implementação, uma alteração está impactando o que a gente esperava. Então, eu sempre daí já olhava o teste A/B que estava ativo na hora, como que ele performou no dia anterior. Então, tem teste que demora uma semana, teste que demora 15 dias, então, e fazer o acompanhamento desses dados e trazendo isso para o time era parte todo dia também, eu ia compartilhando com eles como que está sendo o nosso experimento dentro do app. E teste AB, para quem não está tão acostumado, basicamente a gente pega um grupo de pessoas, a gente entrega uma experiência para eles e para outro grupo de pessoas outra. Então isso pode ser uma coisa super pequena, quanto a cor do botão de um vai ser azul, do outro vai ser verde, que é o exemplo mais clichê que a galera usa e vê qual Tem tem maior mais clique. resultado. Ou, putz, vamos fazer a alteração inteira de um fluxo dentro do nosso jogo para ver se as pessoas engajam mais com uma feature que existe lá. Então vamos fazer um tutorial, por exemplo, quando a gente ensina o jogador a jogar o nosso jogo de uma forma totalmente diferente versus outra pessoa, versus outro grupo. Será que esse grupo performa depois melhor no nosso jogo? Será que eles ficam mais retidos no nosso jogo por eles aprenderem melhor como se joga? Enfim, tem vários tipos de testes que a gente está recorrentemente rodando no nosso jogo, né? Bom, e aí, sempre dailies com o time. A daily é basicamente a gente ver o que está on track e adiantar problemas, enxergar blockers que estejam para qualquer um dentro da nossa equipe. Então é lá que a gente atua como facilitador de ver se está tudo bem, se eles estão com impedimento, porque a ideia é o time estar focado em desenvolver e produzir e a gente entregar, eu e o Agilista, todas as ferramentas e todas as resources que o time precisa para estar atuando bem, né? Isso fazia parte do dia a dia. E aí, claro, sempre, planejamento. O backlog é sua maior responsabilidade. Então, tá com o roadmap atualizado para o time ter visão do que eles vão fazer daqui uma semana, daqui 3 meses, daqui 6 meses, é responsabilidade sua. E tá com um backlog organizado das próximas histórias, o que está por vir, dá visibilidade para o time e sempre tá priorizando para ter certeza que o que vocês vão produzir é de fato o que vocês acreditam que vai trazer mais valor na hora, né? Então, rodar muitas dinâmicas com o time de levantar soluções, apresentar dados para eles, apresentar estudos de mercado, estudos de usuários, e ver o que vocês enxergam que podem ser problemas e oportunidades no seu jogo para estar sempre fazendo update e melhorando, né? Coisas da minha rotina também, alinhamento com stakeholders, então eu fazer minha reunião nas cerimônias com o C-Level, né, os diretores da empresa, da saúde do meu jogo, o que a gente fez no passado, quais são os resultados que a gente está fazendo, o que está por vir, ter essa transparência e com stakeholders e com a empresa como toda a responsabilidade do PM também. Então a gente fazia esses reports quinzenais de tudo que a gente está fazendo no jogo para dar transparência e visibilidade para a empresa inteira, saber o que seu time está fazendo. Era parte da minha rotina. E acho que disso assim, no dia a dia eu digo que 35 a 40% do tempo eu estava próximo ao time, acompanhando as entregas, aprovando as histórias, ver se as coisas estavam bem. É, e os outros 60% era descobrindo novos problemas e oportunidades, estudando o mercado, estudando usuários, estudando os dados para alimentar esse backlog, para ter certeza que o time está fazendo é de fato o que é necessário naquele momento para o produto, né? Sim, controlar as priorizações também do backlog e coisas nesse sentido, né? Exato. E organizar ele, porque, assim, cara, eu tenho um defeito meu que eu tô trabalhando há anos, eu sou super desorganizado, né? E meu maior medo é que isso impacte o trabalho das pessoas do meu time, né? Eu sei desorganizar com as minhas coisas pessoais, tudo bem, né? Porque eu me acho na bagunça. Mas acho que a partir do momento que isso pode impactar o dia a dia das pessoas, acho que é bastante complicado. Então eu sempre tento dar essa atenção extra, porque eu sei que eu sou desorganizado em chegar na sprint com todas as histórias super bem escritas, definidas, com visão para que o time não tenha dúvidas e problemas na hora de fazer a execução das coisas, né? Uhum. Para fazer a organização, vocês usavam que programa? Do Vamos roadmap? lá. Eu esqueci, né, de falar as ferramentas. A gente usou o Gira lá por muito tempo. Aham. Então, acho que o Gira ele é bem famoso. Acho que a maioria das pessoas usam o Gira. A gente usava ele bastante para
ter os cards e fazer acompanhamento. O Product Plan é uma ferramenta que a gente usou por um tempo para dar visão de roadmap também. Que mais? Putz, ferramentas daí mais específicas, então Google Developer, o console da Google a gente usava bastante, o da Apple também para fazer as análises de dados por lá. Dados de mercado, a gente usou um tempo o EPN, depois a gente estava usando o Sensor Tower para olhar os dados dos nossos concorrentes e os dados de mercado, era outra coisa que eu olhava todos os dias. Bom, Firebase e algumas ferramentas mais técnicas, então Firebase é a ferramenta que, além de coletar os dados para a gente, era onde eu conseguia subir esses testes que eu falei, que a gente fazia teste AB, então por lá, tudo remotamente, conseguia fazer as configurações para rodar esses testes. E parte de dados aí tem vários, o que eu mais gosto de usar, apesar de as pessoas não gostarem tanto, acho que é o Data Studio, na verdade é o que eu mais estou acostumado, era onde a gente rodava as queries para visualizar todos os gráficos de uma maneira clara, então eu gostava de montar bastante as minhas análises dentro do Data Studio, que é da Google também, né? Pra montar, tipo, os cards com os dados, com os gráficos, você diz, né? Lá o Data Studio é para, todos os dados do nosso jogo estão lá, né? Então a gente quer fazer o acompanhamento. Quantos usuários estão ativos, quantos minutos eles jogaram, quantos usuários interagiram com tal coisa, quantos compraram tal bundle, enfim, tudo que seja dados de usabilidade, tipo, e dados gerais também, são todos dentro dessa ferramenta, era onde eu olhava para essa parte bem quantitativa. Você chegava a analisar também mapa de calor dos toques na tela, essas coisas? Nossa, eu usei isso só no Get Ninjas, a gente chegou a rodar isso bastante no site, a gente fazia bastante validação através disso. Cara, na TEPS a gente chegou a fazer um experimento, mas a gente começou a evitar por conta de compliance, Cara, a Apple ela é super rígida e eu concordo bastante em relação aos dados de confiabilidade dos usuários, né? Então, muita coisa que às vezes a gente ia implementar de ferramenta era vetado pela Apple por conta disso, né? Então, a gente tentar extrair qualquer coisa do usuário a mais do que a gente talvez deveria, eles são super rígidos em relação a isso. Então, na TEPS a gente tinha essa cultura de evitar bastante e eu concordo bastante. Acho que nunca foi Acho que eu pelo menos nunca senti tanta falta de não ter uma ferramenta de mapa de calor para conseguir validar alguma coisa, sabe? Certo. Interessante esse ponto de vista, né? Porque eu conheço muitas empresas que usam muito Hotjar, eu acho, Sim, Hotjar. que faz lá o mapa de calor dos cliques, né? Mas mobile eu fiquei pensando, porque nem sei se tem, né? Talvez tenha, mas como você falou, é barrado. Quando a gente tentou implementar, a Apple vetou, a Google na época autorizou, mas a gente optou por nem usar, sabe? Era mais um experimento do que algo que de fato a gente estava precisando muito no momento. Tomás, pra gente fechar essa parte do trabalho, qual que foi uma experiência, assim, pode ser uma coisa mais específica, às vezes uma mudança que você implementou no produto, algum resultado que você teve ao longo da tua carreira que te marcou, ou mesmo uma história, algum aprendizado, algum erro, alguma situação que você viveu que foi muito engrandecedora para você como crescimento profissional, às vezes pessoal, sabe, que te fez moldar, assim, seu caráter profissional de hoje, coisas nesse sentido. Cara, acho que uma delas, que acho que foi talvez a maior lição profissional que eu tive, que nem é da área de produto, na verdade, mas acho que é super válida compartilhar. O sucesso que o Twist teve, que foi um projeto pessoal meu, que eu comecei sozinho, depois meus amigos entraram junto comigo, dele ter tomado a proporção que tomou. No começo eu tinha medo de não ter 16 universidades participando. Quando eu saí, acho que a gente já estava com quase 150 universidades de mais de quase 20 estados brasileiros, com milhares de universitários jogando. Então acho que isso é algo que eu me orgulho bastante de ter construído, ter dado a oportunidade de vincular a educação a games e as universidades valorizarem isso bastante, é algo que eu gosto muito. E da história que tomou, como eu falei bem no comecinho do podcast, de que a gente recebeu um investimento financeiro na época, a gente entrou com um investidor para ser nosso sócio. Foi um pouco breve, mas por um ano, viver da minha própria empresa, acho que foi um sonho realizado para qualquer pessoa que tenta empreender. E eu ter conseguido isso super novo, na época acho que eu tinha uns 23 anos, acho que 23 anos, acho que isso é super legal. Às vezes eu acho que ainda a gente foi precoce em aceitar, depois pelo rumo que tomou, no fim. Tem bastante coisa pessoal minha aí no meio, mas eu acabei decidindo por sair depois do projeto, mas acho que foi uma conquista gigante da gente poder viver de esportes e universitários por um tempo.
ter feito disso uma empresa e ter impactado a vida de milhares de estudantes, acho que é super legal, tanto que até hoje eu tenho contato com muitos deles, viraram super meus amigos e ver que eles admiram bastante pelo trabalho que eu fiz, acho que é super legal. Cara, eu chegava do trabalho à noite, ficava até madrugada me dedicando para fazer acontecer e ver que deu certo, acho que é super bacana. E talvez da lição que eu tirei, eu aceitei, acho que a primeira grande proposta que apareceu para o negócio se tornar uma empresa de verdade, sabe? Pode ser que outras não tivessem aparecido, eu nunca vou saber. Obviamente eu não me arrependo de nada, mas acho que na época parecia ser algo super grande e financeiramente falando, assim, pelo dinheiro que entrou na época e eu viver do sonho de ter minha própria empresa vendo de esportes, talvez eu fui um pouco precoce em aceitar de cara e muito afobado em a gente fazer todos os nossos contratos e todas as decisões. Se eu tivesse tido, acho que mais calma de alinhar melhor para que as coisas andassem de uma maneira que para mim fosse mais confortável na época, mas acho que toda experiência é válida, assim, né? Então, sou grato por tudo que rolou, mas acho que se eu tivesse tido mais calma antes de dar esse grande passo de tu se tornar uma empresa super grande, acho que as coisas poderiam ter sido diferentes em algumas coisas, sabe? Sim. Bom, de qualquer modo, parabéns pela iniciativa, porque são muito poucas as pessoas que conseguem tirar as ideias do papel de fato e fazer alguma ideia, assim, um empreendimento ter um retorno, sabe? Isso é muito difícil. Sim. Eu tenho, cara, esse meu lado empreendedor é muito legal, mas às vezes até me dá problema porque eu fico paralelizando meu trabalho com ideias que vêm na minha cabeça. Eu tive já um site de consumo colaborativo que era, cara, quase uma OLX, mas as pessoas só doavam as coisas, ninguém podia vender nada. Aí também não foi pra frente. Eu tinha um e-commerce de plantas também, que ainda existe, mas eu acabei saindo porque eu tava sem tempo. Meu amigo tá tocando até hoje, que era Caule. Então a gente queria Pô, vender que plantas de legal. apartamento na cidade de São Paulo. E tá rolando ainda, e eu fiz isso bastante, mas agora, principalmente com a minha mudança da Riot, eu acabei parando com tudo pra dedicar essa oportunidade e ter certeza que eu tô 100% focado numa coisa só, né? Sim. Eu ia até perguntar uma coisa sobre isso do work-life balance, assim. Quanto que você vê se isso realmente existe ou não no trabalho na área de produto ou na indústria dos games pra você? Você conseguia manter isso? Eu acho que sim. É, tanto que, assim, na minha passagem da TEPS, eu fui super feliz. Eu acho que a gente até conversou disso. A TEPS colaborava muito para isso, sabe? De ter certeza de que você estava feliz, de que você tinha atividades para fazer fora do trabalho, que você tinha amigos no trabalho, era algo que a gente se preocupava bastante. Então acho que minha qualidade de vida sempre foi super boa na TEPS. A indústria de games em geral e produto também tem uma fama de ser, cara, as pessoas terem muito burnout, de cargas de trabalho super altas. Acho que vai muito de você conseguir se controlar. Obviamente existem picos. Semana super perto de um release, de um prazo apertado, a gente vai dar mais o gás lá, mas também tem momentos em que a gente consegue, entre um quarto e outro, tenta pelo menos dar uma aliviada até no time. A gente sabe que tem semana que é puxado, outras que não tanto, mas a gente sempre tenta balancear, né? Então, eu acho que minha qualidade de vida é super boa, assim. Eu faço bastante coisa fora do trabalho, eu não trabalho de final de semana. Agora na Riot eu tô trabalhando um pouco mais porque nossos eventos, no fim, acabam sendo de final de semana. Inclusive agora tá tendo CBLOL, né? Hoje, hoje é sábado. É, mas na TEPS a gente conseguiu se poupar e acho que isso nunca foi problema pra gente. A TEPS emenda todos os feriados, é algo que é cultural de lá. Então acho que só de ter essas pequenas preocupações é super legal. Eles pagam uma viagem uma vez por ano para todos os funcionários. Então são benefícios Caramba. que, cara, para todo mundo que pensa em se candidatar para TEPS, a Riot também é super parecida. Eu falo, meu, pode ir porque a empresa tá sim preocupada com a sua qualidade de vida, sabe? Certo. Nossa, isso é muito importante, assim, pelo menos no meu ver, não tem como você ter um trabalho que não te permita, assim, ter uma vida, balanceada, sabe, cuidar da tua saúde, coisas assim. Tomás, pra gente fechar essa parte do trabalho, quais são os conselhos que você pode dar para um estudante, para alguém que está nos últimos anos da faculdade, por exemplo, e já vem pensando na área de produto mais especificamente, na parte de tecnologia, ou para uma pessoa, como a gente falou anteriormente, que pretende às vezes fazer uma transição de outra área para a área de produto. O que, que ele pode já fazer para se preparar? Sei que a gente já falou disso um pouco antes. E mais o que mais de conselho, assim, levando toda a sua experiência e bagagem com o processo seletivo, que ele já pode, às vezes, preparar o mindset, inclusive questão de expectativa com a vaga e com a área, assim, que ele já pode
ter conhecimento antes de entrar? Para quem ainda está estudando, o meu conselho é comecem a participar de eventos. Acho que isso é algo que eu não fiz tanto, que depois que eu estava no mercado comecei aí, eu falei, putz, se eu tivesse feito isso na época que eu ainda estava na faculdade, acho que me abriria muito a cabeça de ver as oportunidades profissionais que a gente tem. Então acho que assim, se você é estudante, só de estar ouvindo o podcast aqui já é algo super legal, sabe? De ter interesse em entender do mercado profissional. Mas, meu, vá para eventos, acho que é super legal e converse com as pessoas e crie pontes, contatos. Muito do que eu construí e consegui na minha carreira foi porque eu criei laços com as pessoas e reconheci o trabalho delas e ia atrás e perguntava e consegui mostrar para elas também um pouco do meu trabalho, então acho que isso é super importante. Em relação a se preparar, acho que assim, se você ainda não tá no mercado, meu, é bastante consumir conteúdo, conheça pessoas, meu, LinkedIn tem muita coisa legal, vai ver palestra, vai ver podcast, se você tá mais especificamente para jogos, a GDC é Games Developer Conference, é a maior conferência de jogos do mundo, eles postam muita coisa legal no site deles no YouTube, meu, isso nem de produto, e todas as áreas que envolvem o mercado de games, super recomendo ir lá e começar a ver para você vai sentir bastante como é o dia a dia desses profissionais para ver se você, sabe, se enxerga lá, se você gera um interesse por isso. E para quem já está no mercado e quer migrar para produto, se sua empresa já tem uma área de produto, cara, primeira coisa, vai conversar com eles, pede para participar das cerimônias, das reuniões como ouvinte, acho que eles não vão ver problema algum nisso, vão até achar legal de ver que você tem interesse. Então tente alocar tempo do seu trabalho para tentar estar próximo deles, acho que é super legal. E se ainda não tem, e você está dentro da sua empresa, uma área de produto, mas é algo que você tem interesse, meu, é estudar bastante. Hoje, produto especificamente, da área que eu venho de tecnologia é super comum em todas as empresas, então acho que mesmo quem não está na área de produtos, se você conhece pessoas que estão em empresas de tecnologia e converse com eles da visão deles de fora da área de produto, acho que é super válido também. E, cara, tentem ler sobre, estudar e vejam bastante sobre os processos ágeis que estão super atrelados com o dia a dia de produtos também. Acho que ajuda muito a você conhecer mais o dia a dia das equipes. Acho que é super bacana. Legal. Tomás, obrigado pelas contribuições. Agora, só uma última parte um pouco mais descontraída para a gente saber mais sobre você. Então, manda aí uma dica de livro, podcast, série, artigo, não necessariamente relacionado a trabalho, Beleza. que você curte. Cara, ó, vou até falar um livro que eu tô lendo, não tem nada a ver com produtos, tá? Tá. Existe uma banda que eu gosto muito, chama Pense, é uma banda nacional de hardcore, que o vocalista da banda, que é quem escreve as letras, né, o Lucas, ele tem um álbum da banda da Pense que muitas das letras foram baseadas nesse livro do Cortella, que se chama Viver em Paz para Morrer em Paz. É, Caramba. e ele fala muito sobre você para você mesmo, de autoconhecimento, de você ser uma pessoa melhor, basicamente vem de você, depende de você, e acho que é bem legal. Tipo, essa banda é um estilo musical que não é tão popular, é um monte de cara com umas guitarras gritando lá, mas eu gosto. Mas ainda assim vale a pena ler as letras deles, acho que é super bacana, então eu indico, além desse livro, Viver em Paz para Morrer em Paz, se você não gosta do estilo musical, mas leia as letras dessa banda chamada Pense, eles têm um álbum que chama Realidade, Vida e Fé, que é muito bom. Bom, de séries, cara, eu vejo nada de filmes, eu sou zero cinéfilo assim, já adianto para vocês, mas eu gosto bastante de ver série. Eu assisti uma recentemente no Netflix chamada Love, Death and Robots, que são pequenos contos com animações, que os episódios não têm vínculo nenhum, que é super legal para quem gosta de animação. Acho que é super válido para ver, tem todos os tipos de diferentes lá, acho que é bacana. E, bom, posso dar a dica de jogo também? Claro. Bom, joguem os jogos novos da Riot aí, ó. A gente acabou de lançar no Brasil semana passada o Valorant, pra quem gosta de FPS. É um jogo super legal. Quem nunca experimentou League of Legends, se deem a chance. E joguem o Teamfight Tactics e Legends of Runeterra. Pode baixar aí nas lojas do seu celular, que são os jogos que agora eu tô trabalhando. Tem um bom gente de produto por trás desses aí. É o que falam, né? Tô brincando. Esse Valorant, eu estava olhando o site agora, o visuals dele é muito da hora. Eu achei muito bonito. Cara, tá super legal, assim. Vale a pena jogar quem tem computador aí. Sempre recomendo. Outra perguntinha que eu roubei do Tim Ferriss, que ele faz no podcast dele, mas qual foi a compra sua
de menos de R$ 100 mais valiosa que você fez no último ano? Nossa, no meu último ano. Desde que eu comecei o home office, eu voltei meus pais são do interior, né? Eu saí de São Paulo, eu vim ficar aqui com eles, que eu tô trabalhando daqui. Aham. E eu gosto muito de board games, né? Eu tenho vários jogos de tabuleiro e Ah, tudo mais. E pra eles sempre foi mais complicado. Então eu peguei uns jogos que são mais party games super fáceis. Eu comprei um jogo chamado Abstratos. Abstratos? Tá. Que. Na verdade, acho que ele foi um pouco mais de R$ 100, tá? Mas tá por ali. Tá. E que, meu, qualquer tipo de pessoa, criança, pessoas mais velhas que nem estão acostumadas com os jogos vão adorar. Que é basicamente, é quase vamos dizer assim, uma imagem-ação, vai, em que você tira uma Aham. palavra, só que são palavras pouco tangíveis, por exemplo, força, coragem, coisas assim. E você tem alguns bloquinhos de madeira e de acrílico para construir essa palavra e vocês depois têm que adivinhar. Ah, Então acho entendi. que super exercita a mente criativa das pessoas, você vê o olhar o pensamento das pessoas, como elas constroem essas coisas que são super abstratas, como o próprio nome diz, e acho que é uma recomendação legal. Ainda mais agora na quarentena, todo mundo em casa, para você jogar com quem você tá quarentenado aí, acho que é uma dica boa. Juntar a família. Exato, é divertido. Tomás, chegamos ao fim. Eu sei que não dá para cobrir todas as perguntas que a gente tem, que todo mundo tem. Então, eu queria saber aonde que as pessoas podem ir para falar com você, caso elas ainda queiram perguntar mais alguma coisa. Show. Bom, meu LinkedIn, podem me procurar lá, é Tomás Macu. Então acho que deve ter aí na descrição em algum lugar, o Rodrigo vai deixar aí pra gente. Aham. Mas podem procurar no meu LinkedIn, tô lá. Meu Facebook também é Tomás Macu, quem preferir ter uma rede social. Acho que são os dois lugares mais fáceis de me encontrar e se alguém quiser entrar em contato, podem mandar mensagem no LinkedIn, a gente bater um papo aí sobre jogos, sobre a indústria de games, produto. Cara, eu sou super entusiasta desse mercado, eu adoro falar, ajudar as pessoas e quem tem interesse, eu sempre gosto de contribuir e tentar ajudar de alguma forma. Super legal. E mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela participação. Eu fico muito feliz que você aceitou, porque a gente passou um tempo bem legal, bastante valioso assim para mim, e eu acho que para todo mundo que vai ouvir. Show, eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado aí pela oportunidade. Espero em breve a gente faça outros episódios juntos, falando Opa, sobre com outros certeza. assuntos, outros temas. E é isso, obrigado também, agradecer a todo mundo que ouviu. Com certeza. Obrigado. Valeu.